Bora lá então, pessoal. Meu nome é Matheus. Hoje eu vou falar um pouco mais sobre o nosso trabalho aqui de máquinas síncronas, né? Começar com vocês aqui. Os participantes são Cristiano Lemos, Eduardo Sina, Felipe Brison, Matheus Cardoso e Matheus Henrique. Então, pessoal, começando por uma singela introdução, né? A gente sabe aí que as máquinas síncronas, elas são as mais importantes aí para nossas fontes de geração de energia. Então ela está presente na hidrelétrica, ela está presente na termoelétrica, então é muito importante a gente saber esse conceito para a gente reforçar a importância desse tipo de máquina, né? E aproximadamente aí a gente tem que 99% de toda a potência gerada a gente tem aí no nosso processo de transmissão, distribuição é através de máquinas síncronas, né? E o termo síncrono é utilizado devido à igualdade da frequência elétrica com a frequência angular. Então é só a título de informação, né, para a gente começar o nosso processo. É interessante a gente passar aqui, né, informando aqui que a maior parte dos nossos conversores eletromecânicos de energia de alta potência são baseados em movimento rotacional. E o que que é isso, né? O que que é um movimento rotacional? O que que ele é composto? Basicamente, a gente tem uma parte fixa, que é o nosso estator, e a gente tem uma parte móvel, né, que é o rotor ali, que é o que dá sentido de rotação aí para o nosso sistema. Então, é a representatividade aí de um tipo, né, de máquina aí nesse sistema. E aí, pessoal, é importante a gente estar reforçando com vocês sobre a situação da nossa tensão induzida, né? Então, a gente tem um campo magnético girante, então ele pode ser criado aí pode ser criado através da rotação de um par magnético, né? Então, um conjunto A, um conjunto B, então um conjunto A e AA, B e BB, C e CC, é os campos girantes que induzem tensões aí pelos enrolamentos. E é importante, né, pessoal, à medida que o rotor ele gira, o fluxo magnético concatenado varia senoidamente entre os eixos magnéticos das bobinas do estator, então, normalmente 120 graus do rotor, né? Então é importante a gente saber esses conceitos, né? A gente vê que o comportamento desse tipo de sistema que é o que a gente apresentou, eu acabei de comentar para vocês, né? Então a gente está falando um pouco sobre os aspectos construtivos, né? E aí o gerador síncrono, né? A gente já comentou, reforçou, que é uma das máquinas síncronas que mais utilizadas, né? Então é um estator aí que a gente tem três enrolamentos defasados é, em 120 graus geométricos, né? O rotor, ele é constituído por um enrolamento energizado em corrente contínua, né? Produzido um campo constante entre preto e ferro, e é colocado o movimento por uma máquina primária, então uma turbina, um gás, um vapor, de forma que tenha um movimento relativo ao enrolamento do estator. Então tem uma força BR aqui, né, que é proporcional ao movimento relativo. Então, aí, devido a esse movimento de B, né, que é o que a gente está comentando, que é o do campo, o gerador, através de um raio R, né, a intensidade identifica aí a intensidade desse campo, né, que atravessa o enrolamento do estator, e isso tudo, né, pessoal, é através aí da lei de Faraday que a gente vai ter as tensões induzidas aí nos terminais do enrolamento estator. Então é importante a gente entender um pouquinho, né, sobre esse princípio de funcionamento. E aí, pessoal, basicamente, né, isso aí baseado aí a velocidade síncrona, a gente está falando de motores síncronos, então a frequência elétrica da tensão induzida está sincronizada com a velocidade mecânica, então a velocidade síncrona e a velocidade elétrica, eles estão na mesma velocidade, né? O campo girante se desloca entre o ferro a uma velocidade síncrona, né? Então a gente tem uma fórmula, né? 120 vezes a frequência dividido pelo número de polos, e os terminais condutores alimentam a carga ao gerar uma corrente fornecida pelo gerador. Então a gente tem aqui um exemplo, né, de uma representatividade desse tipo de sistema, e é bom, né, a gente reforçar que o rolamento do estator, né, a armadura é trifásico distribuído e é ligado diretamente na carga. Então a gente consegue fazer essa interligação direta na carga, né? E aí, pessoal, a gente tem dois tipos de geradores síncronos: os de polos salientes e os de polos lisos. Então, normalmente, né, o enrolamento do campo, que é o rotor, é alimentado por uma alimentação CC e produz um campo aproximadamente senoidal no entreferro, que é o que a gente já comentou anteriormente, né? E os polos lisos, eles funcionam aí através do gap variáveis nas faces polares, né? Então, a gente vê aqui a armadura aqui de magnetização, qual que é o fluxo aqui dos nossos polos, né? É importante a gente entender aqui como que funciona o comportamento dos polos salientes, a gente vai detalhar para vocês aqui, né? Então aqui a gente tem um exemplo aqui, aplicação clássica de um polo saliente. Normalmente nessas essas máquinas de polo saliente, elas trabalham com baixa velocidade, né? Em geral,
os rotores de polos salientes, né? O diâmetro deles são muito grandes, então a gente vê dentro de uma indústria aqui o tamanho que tem esse rotor aqui. Então, é um diâmetro muito grande, né? Aí do nosso sistema. A gente tem um comprimento pequeno e o eixo ele fica na vertical. Então, esse é um comportamento aí do polo saliente, né? Funcionando aqui com uma bobina. Então, a gente vê claramente aqui um funcionamento aqui de um polo saliente. E em contrapartida, a gente falando sobre um gerador síncrono, mas com polo liso, né? É um pouco diferente. Ele funciona através da distribuição das bobinas na superfície do rotor, né? Então, a gente vê assim, o gráfico aqui é uma geração mais distribuída. A gente consegue comparar, se a gente voltar aqui, né? A gente consegue comparar ali como que funciona as duas informações. E os polos lisos, né? Então, a gente já em contrapartida, né? Ele é totalmente ao contrário do polo saliente. O eixo é na vertical. Os comprimentos eles são grandes, né? Então a gente tem um alto comprimento. O diâmetro já é pequeno, né? Então é totalmente ao contrário. E aí são máquinas aí de poucos polos, né? E de alta velocidade. Então normalmente a gente precisa de alta velocidade aí, é onde a gente tem aplicabilidade desse tipo de sistema. E aí, pessoal, então a gente mostrar aqui para vocês, né? A gente está falando um pouco sobre os aspectos construtivos. Então eu vou falar para vocês aqui um desdobramento de um gerador síncrono, né? Então a gente tem ele todo desmontado aqui. A gente tem um disco de acoplamento, a bucha de acoplamento, a gente tem o flange aqui do gerador, né? O 4 aqui a gente tem um ventilador, a gente tem o rotor principal aqui, né? O rotor excitador, a gente tem aqui a caixa de ligação, que é o que está aqui, né? Onde a gente coloca a alimentação, a carcaça aqui do gerador, né? A gente tem também aqui a tampa da caixa, que é o que a gente está aqui de ligação. A gente tem aqui o estator externo, né? A gente também tem aqui a tampa traseira aqui do nosso sistema também aqui representando aqui pelo número 11, né? E para a gente fechar, a gente tem a veneziana do nosso sistema, que é o número 12 aqui do nosso sistema. Então, isso aqui é só um desdobramento aqui de como que é um gerador síncrono. E acho que é importante a gente mostrar, a gente falou desde o início, né, que a aplicabilidade dele é muito grande no nosso fornecimento de energia, né? E aí, tipo assim, é um dos tipos de máquinas mais importantes rotativas que a gente tem, é as máquinas síncronas, né? E dentro disso, o gerador síncrono. Esses geradores, eles são utilizados nas usinas hidrelétricas e nas termoelétricas. E a gente consegue, né, através desses exemplos que a gente falou com vocês, diferenciar onde que eu aplico um, onde eu aplico o outro. Então, nas usinas hidrelétricas, a gente máquinas de eixo vertical, então é os geradores de polos salientes, o gerador de rotor de polo saliente, então de grande diâmetro, grande número de polos, gerador síncrono com grande número de polos e velocidade entre 100 a 360 RPM. Já as termoelétricas, elas trabalham ao contrário, né? A máquina de eixo horizontal, rotor cilíndrico de pouco diâmetro, a gente tem aí número de pequeno de número de polos, né? Ele trabalha aí com uma velocidade síncrona ali alta, porque a velocidade maiores, né, até 3.600 aí RPM. Então aí é um exemplo claro aí sobre aspectos construtivos que a gente pode trazer para vocês um pouquinho aí sobre os geradores síncronos, né, falando um pouco sobre as máquinas síncronas. Os nossos colegas vão acabar de explicar um pouco mais sobre esse tema. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço aí. Muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Cristiano, vou estar falando sobre geradores e motores síncronos. As máquinas síncronas são basicamente máquinas de corrente alternada, onde a frequência da tensão induzida e a velocidade possuem uma relação constante. Assim como as máquinas de indução, as assíncronas, e as máquinas de corrente contínua, as máquinas síncronas podem operar tanto como o motor quanto o gerador. Né? E temos uma figura aí acho que é a mais popular, dos motores geradores síncronos. Os geradores síncronos são responsáveis por produzir grande parte da energia elétrica consumida no mundo. São utilizados na maior parte das termoelétricas e centrais hidroelétricas. Por outro lado, os motores síncronos são requisitados em alguns casos específicos, apesar do alto custo em relação aos motores de indução. Há de se exaltar o fato de que esses motores possuem um fator de potência regulável. A quantidade de máquinas síncronas equipadas com ímãs permanentes de baixa e média potência cresce de forma notável, essencialmente quando são necessárias respostas rápidas e variáveis. Já invadindo a parte da fala do meu colega, né, que a gente já tem uma vantagem em relação às outras máquinas, né, o colega vai falar mais para frente aí, mas já vou adiantando a parte dele também.
E há de se ressaltar a questão de estar em crescente, né? Principalmente quando se precisa dele, o pessoal não mede esforço para ter. O termo síncrono é utilizado devido à igualdade entre a frequência elétrica e a frequência angular, pois o rotor gira na mesma velocidade do campo elétrico magnético rotativo criado pelo estator por meio da corrente alternada trifásica de alimentação, ou seja, o sincronismo através de um acoplamento magnético. Explicando a parte aí por que é chamado de síncrono, né? A frequência elétrica fica igual ao angular. O rotor acaba girando na mesma velocidade do campo magnético que é criado pelo estator. O princípio de funcionamento. O motor síncrono trabalhando dentro de sua capacidade é capaz de operar em velocidade constante. Ele é uma máquina eficiente, geralmente utilizada onde se requer alta precisão. Essa característica da velocidade surge da interação entre um campo magnético constante, gerado pelo rotor, e um rotativo, produzido no estator. As bobinas do estator são alimentadas com uma corrente alternada, gerando um campo rotativo que gira em velocidade variável, conforme a frequência de entrada. O rotor é alimentado por uma fonte de tensão contínua, por isso atua como um ímã permanente. No início, as bobinas do rotor estão desconectadas da rede elétrica, então o campo rotativo gerado pelo estator irá induzir uma tensão reversa nas hastes da gaiola, que por sua vez irá gerar a força de Lorentz. Inicialmente, o rotor irá funcionar como um mecanismo assíncrono, pois sua velocidade inicial é baixa devido à sua massa, mas a força de Lorentz, consequentemente, impulsiona a interação entre os polos opostos do campo rotativo e do rotor, atraindo um ao outro, que ocasiona um encaixe magnético entre eles. Então, nessa parte aqui, tentei, apesar de estar lendo, né, tentei deixar o mais claro possível como que é o funcionamento do rotor, né? Com isso, o rotor irá atingir sua velocidade máxima e girar em sincronismo com o campo rotativo. Em seguida, as bobinas do rotor serão energizadas. Desde que o rotor gire em velocidade síncrona, a velocidade relativa entre a gaiola e o campo rotativo é zero. Isso significa que não há tensão reversa, portanto, nenhuma força de Lorentz na gaiola. Sendo assim, a gaiola não afeta a velocidade síncrona do motor, apenas ajuda na arrancada do motor, né, do mesmo. O motor síncrono também pode ser utilizado como gerador, deixando, porém, de alimentar o estator com corrente alternada trifásica e passando a excitar o eixo do rotor, de forma a induzir tensões nos isolamentos dos estator. Existem alguns fatores que podem fazer com que o rotor perca o sincronismo. Alguns deles são a sobrecarga, a tensão muito baixa do rotor e a tensão muito baixa do excitador. Passando para a parte da utilização, os geradores síncronos são geralmente utilizados na grande maioria das centrais hidrelétricas, contendo muitos polos salientes em razão da baixa velocidade de operação. Já nas termoelétricas são utilizados nas máquinas de rotores cilíndricos com 4 ou 2 polos, em razão da alta rotação desse tipo de geração. Já os motores síncronos são bastante utilizados na correção de fator de potência, pois, como dito no começo, o fator de potência dele é maleável. Portanto, o motor síncrono consegue fornecer ou absorver reativo de acordo com a necessidade, o que lhe difere dos bancos de capacitores ou indutores normais, que têm valores pré-definidos. Algumas qualidades gerais do motor síncrono são velocidade constante e variável, altos torques e um alto rendimento. Vale ressaltar que para fornecer reativo surge a necessidade de uma fonte de corrente contínua ou retificada para a sua excitação, além de um complexo equipamento de controle. Falando um pouco aqui dos ensaios, né, pessoal? Ensaios de geradores síncronos. Primeiro eu vou falar do ensaio a vazio. No ensaio a vazio, a gente coloca o motor dos geradores, no caso, sem alimentação nenhuma. A gente deixa ele rodando sem nenhuma carga, né? E aí, como a tensão de entrada vai ser igual à tensão de saída, não tem nenhuma carga. A gente está energizado com velocidade síncrona. A gente vai aumentando a corrente e, consequentemente, aumentando o fluxo, né? Só que chega um dado momento que o material satura. Os domínios magnéticos aqui dos materiais estão tão desorientados que não importa mais quanto se aumente de corrente, né? Que não vai mudar a tensão. Pegando pela equação aqui, ó, o K constante, o φ que é proporcional à corrente de fluxo, né? E velocidade angular também é constante. Então o único parâmetro que a gente consegue modificar aqui é a corrente de fluxo.
Dessa forma, a gente consegue modificar o fluxo e a tensão, o EAR, nesse caso aqui. Assim, a gente sabe para qual valor de tensão a gente tem para cada valor de corrente aumentando, né? Esse é o ensaio dos geradores simples de saia vazia. O ensaio a curto-circuito é um pouco diferente, porque o objetivo aqui é encontrar o XS, né? A gente pega uma fase aqui, ó, nessa parte aqui, e coloca ela em curto-circuito, e assim a gente vai ter uma tensão zero, né? Aqui no diagrama fasorial a gente vê que a corrente está atrasada, a corrente IA atrasada em relação a EA, pelo fato da reatância que a gente tem aqui, né? Uma indutância e uma resistência, pelo fato dessa reatância. E o JXS está em 90 graus em relação da corrente. Primeiro, a gente obtém a tensão gerada interna a partir desta curva aqui, né? Obtendo essa tensão, a gente consegue pegar qual tensão que a gente tem para cada valor de corrente, né? Depois a gente pega essa corrente, joga nesse gráfico aqui e consegue encontrar a corrente de curto-circuito, mostrado nessa figura de cá. E a partir daí a gente consegue encontrar XS por esta equação. Aí a gente sabe qual que é o valor de tensão para cada valor de corrente também. Isso é um ensaio de curto-circuito dos geradores síncronos. A minha parte é essa, obrigado. Boa noite, pessoal. Eu sou Eduardo e vou falar sobre as vantagens do uso das máquinas síncronas. Uma das vantagens das máquinas síncronas é que ela possui o fator de potência regulável. Ela pode adiantar ou atrasar a corrente em relação à tensão. Quando o motor síncrono está sendo utilizado em sua capacidade plena, sua capacidade total, ele é capaz de funcionar com uma velocidade constante. Isso o torna muito eficaz e ele também é geralmente utilizado quando requer uma alta precisão. Como o fator de potência pode ser maleável, o motor síncrono consegue fornecer ou até mesmo absorver valores reativos, conforme determinada necessidade do sistema. Possui também grandes torques e um alto rendimento. Agora eu vou comentar sobre as desvantagens do uso das máquinas síncronas. Uma das desvantagens é que, em relação aos motores de indução, ele possui um grande custo. Eles não são autossuficientes na partida. E para que isso fosse resolvido, os grandes estudiosos da engenharia criaram a gaiola de esquilo. Na partida com carga, a força de Lorentz do sistema que atua sobre a gaiola de esquilo não é suficiente. Então, o mais adequado no sistema seria o uso de um motor de indução trifásico para substituir a gaiola cilíndrica. Uma outra característica muito ruim também é que o rotor pode perder o sincronismo devido a sobrecargas, né? Quando isso acontece, pode haver tensão baixa do rotor e também tensão baixa do excitador. O motor síncrono ele consegue desenvolver um torque somente quando ocorre velocidade síncrona. Quando isso ocorre, é necessário um dispositivo que faça o rotor girar até chegar a uma velocidade síncrona. No caso dos geradores, quando apenas um é utilizado e ele não está operando no momento, próximo de uma carga plena ou total, acaba que ele mesmo se torna ineficaz, né? Operação em isolado e paralelismo de geradores síncronos. Quando observamos o seu comportamento, vemos que o fator de potência é variado. E assim sabemos que a velocidade e o fluxo do rotor é constante. Vamos agora focar no isolado, onde o gerador é ligado à carga. Assim, obtemos a equação, onde EA é a tensão gerada interna,
que é igual a V, que é a tensão de fase, mais JXS vezes IA, onde XS é a reativa, isto é, indutivo ou capacitivo. Agora, imagine que a carga seja aumentada ou atrasada no indutivo. O que acontece? Bem, a corrente aumenta e a tensão de fase diminui. E o vetor de EA é deslocado e o ângulo delta muda. Agora, imagine que a carga seja aumentada, o fator de potência é unitário, não há reativa. O que acontece? A corrente aumenta e a tensão de fase diminui um pouco. O ângulo muda e o vetor de EA é deslocado. Agora, imagine que a carga seja aumentada, adiantado ou capacitivo. O que acontece? Bem, a corrente e a tensão aumentam. JXS vezes IA também aumenta. Vamos observar os diagramas a seguir. Agora vamos falar sobre o paralelismo, onde se pode conectar o gerador 2, o gerador 3, ou mais, com 3 linhas do gerador 1, que é o principal, mais a carga. E para que isso serve? Para ter mais confiabilidade, é mais seguro. Porque se acontecer de um deles falhar, né, os outros continuam funcionando normalmente e a carga não será afetada. A preocupação é que as duas tensões eficazes e dos dois geradores precisam ser iguais. Os ângulos também precisam ser iguais. As sequências de fase ABC também precisam ser iguais. Se a máquina tiver algum dano, significa o contrário. Entre o C e o B. A frequência do segundo gerador não precisa ser igual à do terceiro gerador. Ela é pouco maior que a do primeiro gerador. É um pouco diferente. Agora vamos falar um pouco sobre a partida de motores síncronos. Também existe uma equação, que é a equação de conjugado induzido, onde o BR é o campo magnético estacionário e o BS é o campo magnético estator. Observe esses dois passos. Eles sempre dependem do tempo. Então, vamos imaginar que dois vetores dos dois campos estão no mesmo sentido. Nesse caso, o torque é igual a zero. No segundo passo, tem 90 graus entre os vetores. O sentido do BS é para o esquerdo. Então, o resultado do torque é anti-horário. No terceiro, os dois vetores estão em sentidos contrários. Então, o torque é zero. Já quando no tempo 3 sobre 240 por segundos, o sentido de BS é direito e o seu torque é horário. Por fim, mesmo resultante do primeiro passo, é o mesmo sentido dos vetores, o torque é igual a zero. No passo a passo, nós vemos zero, anti-horário, zero, horário, zero e assim por diante. Eu vou estar apresentando a parte de aplicações de máquinas sim. Meu nome é Matheus e basicamente
Esse tipo de máquina é utilizado de maneira geral em toda a nossa indústria, desde a geração como nas indústrias de base. Assim, esse tipo de máquina é responsável por gerar mais de 99% da potência do sistema. Essa foto é a usina de Itaipu, a nossa, uma das nossas maiores plantas aí que temos no Brasil. Beleza? Então, eu trouxe a esquematização aqui dos geradores para visualizar melhor como que funcionaria esse gerador. Basicamente, tem uma máquina primária, que seria uma turbina, e é controlada pela questão da água, que faz girar a parte do gerador síncrono, vai girar o eixo do gerador síncrono. Assim, ele conectado a uma carga, isso é a representação de um sistema, podendo representar essa carga RL com o que esse gerador síncrono vai alimentar. Basicamente, é utilizado um controlador da corrente de campo para controlar esse giro do motor, para que consiga manter a qualidade de energia, e também a frequência que a gente precisa fornecer para o sistema, que ela é padronizada no Brasil como 60 Hz, em outros países é 50 Hz. Basicamente é isso. O motor síncrono, ele tem várias aplicações, mas o mais importante é a gente entender como que esse controle é feito. Ele existe um retificador de fase, né, para que retifique a corrente de entrada. É utilizado tiristores. Esses dois componentes, esses dois bloquinhos, tanto o controlador de fase quanto o inversor, que seria o inversor seria um controle da frequência do motor. Vocês vão estar aprofundando o estudo deles na matéria de eletrônica de potência. Basicamente, a gente tem um controle sendo aplicado para controlar a velocidade de giro do motor. E entender esses dois conceitos de gerador e motor, quanto a esse controle, é muito importante para questões de qualidade de energia e economia, eficiência dessas máquinas. E para entender um pouco sobre motor elétrico, a gente precisa entender essa evolução. Antes, elas eram máquinas muito grandes, robustas e ineficientes. Com o passar do tempo, foi reduzindo o tamanho e ganhando muita eficiência. Hoje a gente encontra os motores até 98% de eficiência, mas é, basicamente, basicamente, a gente tem uma curva que mostra o peso pela potência gerada, o peso do motor pela potência que ele pode. Hoje a gente alcançou 4,5 kg por potência admissível nesse motor. E por que esses motores são muito utilizados? Porque ele tem baixo custo, alto rendimento, a gente consegue fazer um controle de velocidade facilmente e tem baixo peso e tem várias aplicações e flexibilidades em geral. E aqui a gente tem as câmeras da ABMAC, que seria a Associação Brasileira de Máquinas, e demonstra quantas câmaras que possuem dessas determinadas máquinas. Ou seja, a gente pode ver aqui toda a nossa indústria sendo representada aqui, todas as indústrias. A gente tem vários âmbitos essas aplicações de máquinas elétricas.
beleza? E para a gente entender um pouco, eu quis retratar o quanto de energia a nossa força motriz representa, é, representa no consumo elétrico, que dá em torno de 62%. Beleza? Então, a partir disso, a gente tem que olhar para a eficiência de motores. Os motores em si, quanto mais novos, como a gente viu com aquela curva, quanto mais novos, mais eficientes eles são. Então, a gente deve se preocupar no âmbito da indústria quanto a essa questão da eficiência de motores para que a gente economize. Essa é uma notícia que fala que o Brasil, as máquinas industriais no Brasil são até 3 vezes mais antigas que em países ricos, que dá em 17 anos, enquanto os americanos têm 7 anos e dos alemães apenas 5. Isso tem um impacto muito importante, porque quanto mais antigo, mais ineficiente é a máquina. Então a gente observa esse estudo aqui da ANEEL, que se a gente tiver uma troca dos motores ineficientes por motores mais eficientes, motores mais novos, a gente consegue ter uma potencial economia em energia elétrica de, na força motriz, né, de até 9,6%. No caso, essa é uma pesquisa da EPE, uma nota técnica de 2014. Isso seria em gigawatts. E em outro estudo, em 2009, apontou que existia 23.640 gigawatt-hora de disponibilidade para ter uma redução. Isso é um potencial de 15,1% de redução dentro da matriz da força motriz, que estaria nessa parte superior aqui. Isso a gente teria uma redução bem significativa. Esses valores de giga, um valor de montante de energia muito grande mesmo. Usinas, isso aqui é quase no Itaipu. Pois é. Então é isso, pessoal. Hoje eu quis apontar para vocês principalmente esse olhar sobre a indústria, sobre a economia de energia e o uso de máquinas elétricas para se atentarem sempre nesse cálculo de quanto você poderia economizar de energia se você colocasse uma máquina mais eficiente e qual que seria o impacto dessa troca ao longo do tempo. Esse é um cálculo que deve ser feito e deve ser estudado com bastante atenção quando for fazer o uso de projetos e instalações de motores elétricos, de máquinas elétricas. Beleza? Muito obrigado. É isso. Eu vou estar apresentando a parte de aplicações de máquinas, sim. Meu nome é Matheus e, basicamente, esse tipo de máquina é utilizado de maneira geral em toda a nossa indústria, desde a geração como nas indústrias de base. Assim, esse tipo de máquina é responsável por gerar mais de 99% da potência do sistema. Nessa foto é a usina de Itaipu, uma das nossas maiores plantas aí que temos no Brasil. Beleza? Então, eu trouxe a esquematização aqui dos geradores para visualizar melhor como que funcionaria esse gerador. Basicamente tem uma máquina primária, que seria uma turbina, e é controlada pela questão da água, que faz girar a parte do gerador síncrono.
vai gerar o eixo do gerador síncrono. Assim, ele conectado a uma carga, isso é a representação de um sistema, podendo representar essa carga RL com o que esse gerador síncrono vai alimentar. Basicamente, é utilizado um controlador da corrente de campo para controlar esse giro do motor para que consiga manter a qualidade de energia e também a frequência que a gente precisa fornecer para o sistema, que ela é padronizada no Brasil como 60 Hz, em outros países é 50 Hz. Basicamente é isso. O motor síncrono, ele tem várias aplicações, mas o mais importante é a gente entender como que esse controle é feito. Ele existe um retificador de fase, né, para que retifique a corrente de entrada. É utilizado tiristores. Esses dois componentes, esses dois bloquinhos, tanto o controlador de fase quanto o inversor, o inversor seria um controle da frequência do motor. Vocês vão estar aprofundando o estudo deles na matéria de eletrônica de potência. Basicamente, a gente tem um controle sendo aplicado para controlar a velocidade de giro do motor. E entender esses dois conceitos de gerador e motor, quanto a esse controle, é muito importante para questões de qualidade de energia e economia, eficiência dessas máquinas. E para entender um pouco sobre motor elétrico, a gente precisa entender essa evolução. Antes, elas eram máquinas muito grandes, robustas e ineficientes. Com o passar do tempo, foi reduzindo o tamanho e ganhando muita eficiência. Hoje a gente encontra os motores até 98% de eficiência, mas basicamente, basicamente a gente tem uma curva que mostra o peso pela potência gerada, o peso do motor pela potência que ele pode. Hoje a gente alcançou 4,5 kg por potência admissível nesse motor. E por que esses motores são muito utilizados? Porque ele tem baixo custo, alto rendimento, a gente consegue fazer um controle de velocidade facilmente e tem baixo peso e tem várias aplicações e flexibilidades em geral. E aqui a gente tem as câmeras da ABMAC, que seria a Associação Brasileira de Máquinas, e demonstra quantas câmaras que possuem dessas determinadas máquinas. Ou seja, a gente pode ver aqui toda a nossa indústria sendo representada aqui, todas as indústrias. A gente tem em vários âmbitos essas aplicações de máquinas elétricas. Beleza? E para a gente entender um pouco, eu quis retratar o quanto de energia a nossa força motriz representa no consumo elétrico, que dá em torno de 62%. Beleza? Então, a partir disso, a gente tem que olhar para a eficiência de motores. Os motores em si, quanto mais novos, como a gente viu com aquela curva, quanto mais novos, mais eficientes eles são. Então, a gente deve se preocupar no âmbito da indústria quanto a essa questão da eficiência de motores para que a gente economize. Essa é uma notícia que fala que o Brasil
as máquinas industriais no Brasil são até 3 vezes mais antigas que em países ricos, que dá em 17 anos, enquanto os americanos têm 7 anos e dos alemães apenas 5. Isso tem um impacto muito importante, porque quanto mais antigo, mais ineficiente é a máquina. Então a gente observa esse estudo aqui da ANEEL, que se a gente tiver uma troca dos motores ineficientes por motores mais eficientes, motores mais novos, a gente consegue ter uma potencial economia em energia elétrica de, na força motriz, né, de até 9,6%. No caso, essa é uma pesquisa da EPE, uma nota técnica de 2014. Isso seria em gigawatts. E em outro estudo, em 2009, apontou que existia 23.640 gigawatt-hora de disponibilidade para ter uma redução. Isso é um potencial de 15,1% de redução dentro da matriz da força motriz, que estaria nessa parte superior aqui. Isso a gente teria uma redução bem significativa, esses valores de giga, um valor de montante de energia muito grande mesmo. Usinas, isso aqui é quase no Itaipu. Pois é. Então é isso, pessoal. Hoje eu quis apontar para vocês principalmente esse olhar sobre a indústria, sobre a economia de energia e o uso de máquinas elétricas, para se atentarem sempre nesse cálculo de quanto você poderia economizar de energia se você colocasse uma máquina mais eficiente e qual que seria o impacto dessa troca ao longo do tempo. Esse é um cálculo que deve ser feito e deve ser estudado com bastante atenção quando for fazer o uso de projetos e instalações de motores elétricos, de máquinas elétricas. Beleza? Muito obrigado. É isso.